quando você vai adquirir um móvel para o seu apartamento, você precisa ter certeza de que aquele móvel é adequado para o tamanho do seu ambiente. Olá, gente! Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Mara Brugiolo, arquiteta, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como decorar apartamentos pequenos. Hoje a gente tem visto, né, esse morar mais compacto, né, a supervalorização, né, do metro quadrado, né, principalmente nos grandes centros, e essa supervalorização do metro quadrado tem tido como reflexo, né, a diminuição da metragem quadrada mesmo, né, dos apartamentos. Então, hoje a gente vai ter os apartamentos compactos, né? Vou até compartilhar com vocês aqui uma imagem. Hoje eu vou até fazer diferente. Hoje eu já vou conversar com vocês, já mostrando as imagens, para que a gente consiga ir, como eu sempre falo, né? As imagens, elas ajudam muito a gente a compreender, né? Então, eu vou compartilhar a imagem com vocês aqui. Isso, para a gente ir conversando. Então, aí, ó, a gente tem uma ideia do que tem sido realmente os apartamentos hoje, né? Essa cozinha pequenininha, integrada com sala, esses apartamentos cada vez menores. O que a gente vê acontecer no mercado? Estão diminuindo a área dos apartamentos e ampliando as áreas comuns. Então, você encontra hoje, né, muitos apartamentos compactos com uma área de lazer que tenha área gourmet, piscina, sauna, né, área fitness, academia. Então, assim, a gente tem visto muito isso, é a realidade dos dias de hoje, né? E a gente vê também muitas pessoas procurando esse estilo de vida, né? Querendo morar em casas mais compactas mesmo, justamente para não perder muito tempo arrumando casa, né? Não tem mais aquela coisa das famílias que antigamente eram imensas, né? As famílias tinham 10, 11 filhos, então tinha que ser aquelas casas imensas, quartos grandes, a sala de jantar imensa, porque eram muitos filhos e aí a família se reunia. Hoje as famílias também estão mais compactas, a gente vê aí que é um filho, 2 filhos, né? Então, poucos se aventuram a ter muitos filhos, então isso também é reflexo, né, dessa mudança mesmo, cultural, vamos dizer assim, né, que tem acontecido. Então, isso também reflete diretamente nas moradias. Então, deixa eu voltar a imagem aqui para vocês. Olha aí, mais um exemplo desses apartamentos, né, que são mais compactos, né? Você vê que, se bem decorado, eles ficam muito bonitos, muito bem aproveitados, né? Você vê aqui, por exemplo, uma mesinha lateral, serve para colocar um vasinho de planta, serve para colocar revistas como um revisteiro, ela serve, né, para fazer uma leitura aqui no sofá, você cria um cantinho de leitura, serve como apoio também. Então, assim, a gente vê essa mudança mesmo, né, nas construções e no estilo de vida das pessoas. Olha aí, esse aqui ele é completamente integrado, né? Você vê que a cozinha já está junto com a sala e você tem uma mesinha de jantar, mas você consegue ter um local aconchegante, né? Aqui nesse caso é muito bacana porque você consegue ver, né, as janelas bem grandes, uma ventilação, uma iluminação natural bacana. Então, fica um ambiente bem arejado, né? São compactos, mas são muito bem pensados. E se bem decorados, gente, é fantástico, né? Agora aqui, eu trouxe também, porque eu vejo isso muito hoje, né? Esses apartamentos que são chamados de estúdios, né? Que são apartamentos que têm uma metragem menor, até 40 metros quadrados. São mais do que compactos, né? Eu mesmo tive oportunidade de estar trabalhando, né, com clientes que, por exemplo, agora, recentemente, eu fiz a decoração
fiz a parte de interior, né, iluminação, decoração de interior de um psicólogo. E ele tem uma casa, né, num condomínio, e ele tem um apartamentozinho desse estúdio no centro, perto da onde ele faz atendimento, perto do consultório dele. Então, isso tem sido também muito comum, né? As pessoas, às vezes, elas optam, né, por ter um apartamentozinho desse aí no centro, num local mais movimentado, e uma casa, às vezes, mais distante, né? Num local mais tranquilo, mas a correria do dia a dia, você tem um apartamentozinho, ou até mesmo um estúdio, né? Estão só crescendo essas propostas, né? Olha aí que delícia, né? Você vê, um estúdio, mas serve tanto para você dormir, para você ficar, comer, né? Tem uma mesinha aqui que você pode usar de apoio de trabalho. Então, assim, é bem feito. Você vê que quando é bem decorado, você consegue ficar muito bem num espaço desse, né? Ele é muito bem-vindo, vamos dizer assim, né? Deixa eu ampliar a imagem para vocês verem melhor esses estúdios. Olha aqui, tá vendo? Nesse caso, existe um pouco mais de privacidade. Ainda é um estúdio, porque ele tem menos de 40 metros quadrados, mas ele tem uma porta de correr aqui que fecha quando quer uma certa privacidade e quando não precisa dessa privacidade, fica aberta. Isso é muito legal porque você tem um apartamento que ele fica bem arejado, certo? Você vai ter um apartamento que a ventilação, a iluminação, você vai fazer uma ventilação cruzada aí. Então, é muito interessante você ter esse conceito aberto e ter também uma maneira de você ter privacidade no quarto, né, mesmo sendo um estúdio, uma porta de correr. Também é muito interessante essa proposta. Olha aí, mais um, tá vendo? Né? Aqui é bem interessante, porque esse estúdio é bem pequenininho mesmo, né? Mas ele ficou muito bem resolvido, né? Mais um. Tá vendo? Olha que interessante. Esse aqui, ele ficou bem bacana, porque ele tem um pé direito mais alto, né? Observem bem que você aproveita o apartamento de maneira vertical, né? Ele é mais compacto, mas ele tem uma altura maior. Então, você consegue aproveitar ele verticalmente, né? Até tem uma escadinha aqui, vocês podem observar que ela é acoplada mesmo, né? Nessa estante aí, nesse guarda-roupa, estante, tudo junto, né? E essa escada, ela corre num trilho, então você consegue ter acesso até lá em cima de uma maneira bem tranquila. Você tem uma área de estudo, você vai ter a cozinha aqui, a geladeira, a pia, você vai ter o sofazinho, uma TV giratória, né? Que você tanto atende a pessoa que estiver na cama, quiser assistir a TV deitado, quanto um sofá, para que a pessoa possa assistir de maneira mais confortável, vamos dizer assim, né? Olha aí que interessante também. Tá vendo? Um apartamento, por menor que ele seja, se bem pensado, ele atende, né, a todos os quesitos, a todas as necessidades. Você vê que aqui, por exemplo, ó, a televisão não fica no meio, não é giratória, mas você consegue uma posição do sofá e da cama que favorece, né, a visibilidade aqui da TV, você vai ter um guarda-roupa, né, você vai ter um quadro aqui, uma obra de arte, dando uma valorização no imóvel, né? Então, a cozinha, então é fantástico. Essa portinha aqui que é o banheiro, tá? E essa outra aqui que é a entrada e saída do estúdio. Bom, e aqui agora para fechar essa parte de estúdio, né? Eu trouxe mais um apartamentozinho agora compacto, para que você possa perceber que uma decoração bem pensada, ela, tirando partido, né? Tendo móveis otimizados, você consegue, com poucos metros quadrados, fazer uma construção, uma decoração, perdão, muito bacana, tá? Agora eu quero conversar com vocês um pouquinho, vou voltar aqui.
Tá aqui de novo. Porque é o seguinte, gente, é uma coisa que eu preciso, né, que você que tem um apartamento, que quer fazer essa decoração e tem um apartamento pequeno, eu preciso que você, né, saia aí do lugar de conforto, né, e pegue mesmo, se você não tiver uma trena, uma fita métrica que seja, mas que você meça o seu apartamento, que você meça ambiente por ambiente, a sala, a cozinha, se for integrado, aí a gente considera um ambiente só, né? Mas que você possa medir mesmo e anotar, né, direitinho no papel as medidas. Você, se tiver a planta do imóvel com as medidas, aí é melhor ainda, né? Mas meça mesmo o seu ambiente. E depois, quando você for comprar, o mais importante é que quando você vai adquirir um móvel para o seu apartamento, você precisa ter certeza de que aquele móvel é adequado para o tamanho do seu ambiente. Então, para que você tenha certeza disso, você tendo as medidas, você vai pegar as medidas dos móveis, tá? Seja na loja física ou na internet, onde você for comprar, e aí você vai pegar uma fita adesiva mesmo, e você vai colar no chão, vai marcar ali o espaço que esse móvel ocupa. Tem gente que corta papelão, né? Faz tipo um molde, assim, só para marcar o tamanho dos ambientes. O papelão é interessante, porque aí você vai mudando de lugar, né? E vê onde fica melhor, né? Isso é uma maneira muito simples, mas muito eficaz, né? E aí você que não mexe num programinha de planta baixa, de algum AutoCAD, alguma coisa assim, mas se você tiver, né, uma fita métrica e uma fita adesiva ou um papelão, você consegue estar visualizando, né, as posições dos móveis que você quer comprar para ver se realmente não vai ficar pequeno naquele espaço ou grande demais. Então, isso eu não posso deixar de falar isso. Sempre a medida. É um dos maiores erros que eu vejo, né? As pessoas às vezes me pedem socorro, Mara, fui tentar fazer a decoração sozinha, mas deu errado. Deu porque não mediu o móvel, olhou, gostou e comprou. Às vezes fica pequeno demais ou fica grande demais. Então, isso é fundamental, ok? Então, medir o tamanho do seu ambiente e pegar o tamanho dos móveis que você quer adquirir. Combinado? Então, vou voltar aqui para a imagem. Aqui eu quero colocar para vocês um estilo que está sendo muito utilizado, que é um estilo de decoração minimalista, né? Que é o tal do menos é mais. Tem sido muito utilizado em estúdios, apartamentos compactos e apartamentos pequenos. Por que tem sido muito utilizado? Porque se tornou um conceito de vida mesmo, você ter aquilo que é necessário, né? Então, assim, eu trouxe essas imagens porque eu quero mostrar para vocês a diferença de como, quando você tem uma casa bem organizada, de uma casa que às vezes está bagunçada, e aí está te incomodando e você não está conseguindo entender, né? Por quê? Então, olha só para vocês visualizarem, olha esses apartamentos, né? Pequenininhos, esse é um estúdio compacto, né? Mas bem organizado, você consegue ver tudo aí direitinho, né? Olha só que interessante. Aqui, olha só, você consegue visualizar esse estilo minimalista, né? Pelas cores claras. Você não tem puxadores nos armários, são bem clean, né? Limpos. E aí você vai ver que o que vai ornamentar de fato, que eles trazem como elementos de decoração, são as luminárias, tá vendo? Aqui, ó, na central, as arandelas muito interessantes, muito bonitas aqui na lateral. Então, essa brincadeira, né? Do minimalismo, que é brincar com a iluminação, aproveitar ao máximo a iluminação natural, né? Deixar o sol entrar e ambientes clarinhos, que também a gente sabe que favorece muito quando o ambiente é pequeno, ele ajuda, né? Nessa ampliação, tá? Aí agora eu trouxe o outro ambiente para vocês, olha.
tem gente que gosta, né, de colocar muitos adornos. Então, assim, há de ser respeitado. Mas eu coloquei mesmo um do lado do outro, assim, ó, para você conseguir sentir, né? Esse aqui é o extremo, né, que é o minimalismo mesmo, para aquelas pessoas que querem mesmo, é um estilo de vida, querem ter somente o necessário. E aqui as pessoas que gostam de ter muitas coisas em casa, que tem mania de guardar, de armazenar as coisas, né? As duas pessoas têm que ser respeitadas, né? É o estilo de vida da pessoa, cada um tem um estilo de vida, mas é fato que se você tem um estilo de vida mais de acumulador, né, que você acumula mais coisas, você tem também um ambiente mais pesado. Olhando essa imagem aí, você consegue sentir, né? Se imagina naquele ambiente mais minimalista e se imagina nesse ambiente aqui, que é mais brincalhão, certo? E essa mistura de muita textura, né, cores variadas, muita informação num lugar muito pequeno, que são esses apartamentos hoje, acaba que a pessoa, ela se sente, às vezes, deprimida, ela se sente, às vezes, estressada, e ela nem imagina que isso está acontecendo com ela pelo tipo de decoração. A decoração, ela influencia diretamente nas pessoas. Vocês lembram que a gente conversou muito aqui nas outras lives? A gente fala como que impacta, né? Tudo impacta na mente da gente. As cores, os volumes, né? As texturas, tudo vai causar um impacto na vida da gente. E o cérebro, ele reconhece aquilo ali, ele emite, assim, a gente tem aquela sensação, tanto de alegria, quanto de tristeza, de bem-estar, de mal-estar, né? Então, é importante demais, gente, a decoração para a saúde física mesmo da pessoa, para a saúde mental da pessoa, né? Então, eu acho muito legal quando a pessoa, ela consegue reconhecer, às vezes, que ela não está gostando da casa dela, não é nem porque, às vezes, está mal dividida, está mal decorada, mas é porque está bagunçada mesmo. A gente vê que as pessoas, às vezes, sem tempo, são acumuladoras, aí não dão conta, né, de manter uma casa organizada, e isso ela acostuma, ela vai acostumando com aquele ambiente pesado, ela vai se tornando uma pessoa pesada e ela não percebe. Então, é muito importante, eu quero hoje conseguir mostrar isso para vocês, o quanto é importante você ter uma organização na sua casa. É a coisa mais difícil, gente, é a coisa mais difícil. Eu vejo que, às vezes, o problema da decoração é só a pessoa ter organização. Se a pessoa for uma pessoa organizada, o que acontece? Você acostuma com aquele ambiente e aí você vai só entulhando mais e mais, já tá bagunçado mesmo e você vai deixando. Então, é muito interessante, tá? Eu vejo isso acontecer muito. Deixa eu voltar aqui junto com a imagem. Olha esse outro ambiente, né? São vários tons, várias cores, uma mistura. Ah, pode ficar interessante, até tem quem goste, tem sim, a pessoa chega, ah, que legal, é divertido, mas se você permanecer num ambiente assim, que tem muitas cores intensas e com muitas texturas, muitas misturas, né, misturas de estampas, e acaba causando uma sensação de desconforto, tá vendo? Vocês conseguem sentir isso? Aí eu até trouxe aqui uma brincadeira, né? Que eu falo que uma das coisas mais naturais que a gente vê acontecendo, né? É as famosas cadeiras, né? Que vão virando guarda-roupa, né? Você chega em casa, aí ao invés, né, de você ter um lugarzinho para colocar as roupas, você vai jogando em cima da cadeira. E aí você vai acostumando a fazer aquilo, e as roupas, e sapato, e vai ficando tudo ali entulhado no lugar da sua casa, né? E aquela cadeirinha, sabe? Aquela cadeira que sobrou que não cabe na cozinha. Aí você leva aquela cadeirinha lá para perto da sua cama, e aí quando você chega, você
Começa, te pendura roupa, tira casaco, tira, não vou botar no guarda-roupa não, depois eu vou levar para lavanderia e vai ficando, né? Aí a gente vê isso aí acontecendo. É muito comum a gente chegar na casa das pessoas e ver que acaba se tornando um hábito. E aí a pessoa chega na casa dela, no quarto, e aí ao invés dela sentir prazer, né, olhar e falar, ai, que delícia, né, que gostoso meu quarto, ela começa a se sentir incomodada. E às vezes ela nem sabe que é a falta de organização. Um apartamento pequeno, ele tem que ser bem organizado. É o fundamental para que você tenha sucesso na decoração. Aí, ó, mais um exemplo, né? Eu trouxe para provocar mesmo, tá, gente? É interessante porque às vezes é um toque pequeno, né? É uma coisa tão simples que a gente vai fazendo e nem percebe, mas que traz sim um reflexo para a vida da gente, para o dia a dia, tá? Deixa eu botar ela aqui. Então, ao olhar aí para essa cadeira aí, eu quero propor uma solução para vocês. Olha esse. Terrível, né? Aí eu quero colocar uma solução para vocês, que são os cabideiros. Olha só, os cabideiros, eles organizam muito para essas pessoas que têm, né, esse hábito. Em vez de usar cadeira, tem um cabideiro no hall de entrada da sua casa, ou no seu quarto, aonde você achar melhor. Mas hoje a gente tem cabideiros maravilhosos que organizam, né? Você pode deixar os sapatos, a roupa, uma bolsa, o que você quiser, o que você precisar. Então é muito interessante esses cabideiros, tá vendo? Olha só, é um cantinho mesmo, você pode deixar um cantinho reservado. Por mais que as roupas estejam ali, penduradas nos cabideiros, os sapatos, mas estão organizados, você conseguem sentir a diferença? Olha só, tá vendo? Assim, é simples, às vezes um toque, né, que a gente dá, que às vezes a pessoa nem percebe, também não vê a solução, mas uma boa solução para quem tem esse hábito de ir entulhando roupas, né, em cima de cadeiras, é fantástico. Porque não adianta, quando a gente vai decorar, seja a nossa casa ou a casa de alguém, né, às vezes você quer decorar também, quer virar um decorador, o que acontece? Você tem que respeitar o estilo de vida da pessoa, né? Então, se ela tem esse hábito, ela não vai mudar, mas você pode ajudar a organizar, né? Isso que é importante, fundamental para decoração, tá? Olha esse outro aí que bonitinho, olha, um hallzinho, né? É um cantinho literalmente, mas é um cantinho que favorece muito que a casa fique organizada, tá vendo? E hoje a gente tem vivido aí tempos, né, que realmente a gente precisa de estar pensando, né, nessa higiene, né, ter um lugarzinho para chegar e colocar o sapato, né, não entrar dentro de casa com calçado, tirar a roupa, né, o casaco. Então, é uma opção que eu queria trazer aqui para vocês que eu acho muito bacana. Agora eu vou compartilhar essa imagem aqui toda com vocês, porque agora a gente vai começar a falar, focar mesmo na decoração, tá? Até então a gente estava falando um pouquinho da organização, que eu não poderia deixar de falar, porque é fundamental na decoração. Mas agora indo de fato para a decoração, o que está acontecendo hoje? Os ambientes estão ficando integrados. Por quê? Tá vendo esse apartamento? Sem parede, a sala totalmente integrada com a cozinha. O que acontece? Você já diminuiu os apartamentos. Então, para que eles ganhem um pouquinho, você tira as paredes, porque a parede, ela ganha área. Ela faz com que você perca área, vamos dizer assim, né? Você vai gastar um espaço com parede. E aí, se você integra o seu ambiente, você não vai ter parede ali perdendo área. E é uma solução fantástica. Se você pode integrar, olha aí. Se você, aqui até um estilo industrial, né? Eu trouxe vários estilos, tá, gente? Porque eu sei que tem gente que gosta do moderno, contemporâneo, minimalista, industrial, tropical. Então, eu trouxe vários aqui para você tentar se identificar aí com qual estilo aí você se identifica mais para o seu apartamento pequeno, ok? E até pode ir escrevendo aí, vai compartilhando aí,
vai escrevendo, né? Qual é o seu estilo preferido, né? Eu acho super interessante que a gente possa estar conversando aí durante a live, tá bom? Então, olha só, se você tem a oportunidade de integrar o seu ambiente, sua sala com a sua cozinha, ou até mesmo com o seu quarto, integre, tá, gente? É uma escolha muito boa para quem quer aumentar o espaço dentro do seu apartamento pequeno. Agora, tem várias maneiras, né, da gente estar integrando, né, esses ambientes. Porque às vezes as pessoas falam assim, se eu integrar, eu não vou ter privacidade na minha casa, né? Não, você vai ter privacidade sim. Lembra daquele estúdio que eu mostrei, que tinha uma porta de correr, que fecha onde está a cama? Você pode ter umas portas de correr para poder fazer essa interação na sua casa e favorecer que visualmente você tenha, quando as portas de correr estiverem abertas, esse ambiente unificado para estar ampliando ele, tá? Essa ampliação desse ambiente é muito importante, porque quando você olha e vê, né, aquele espaço todo aberto, o conceito aberto, o sentimento é de que o apartamento é maior. E aí, vamos supor, tem muita gente que fala, Mara, eu não quero integrar minha cozinha porque eu gosto de cozinhar, né? Eu tenho muitos clientes, assim, que gostam mesmo de cozinhar, né? Aí eu falo, então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar portas de correr, porque aí quando você quiser, deixar, que você não for estar cozinhando, você deixa as portas todas abertas, e aí você tem um conceito aberto, e aí quando você for cozinhar, para não passar cheiro para a sala, ou se a sua cozinha estiver bagunçada, chegar alguém, você fecha, porque isso é uma coisa importante. Se você vai integrar o seu ambiente, você vai ter que manter os locais que você integrou, né, arrumados. Então, assim, se você é uma pessoa que tem um pouco de dificuldade de organização, a porta de correr é uma ótima solução, tá? Vou passar mais uma outra imagem aqui. Olha aí, esse aí também é integrado, né? E muito interessante. Você pode ver que nesse caso aqui, no anterior, ó, foi retirada uma parte da parede, né? Ficou um pedaço da parede aqui. Aí a gente fala cozinha americana, né? Quando a parede ela é retirada, mas fica um pedaço da parede, não é totalmente removida, tá? Quando fica um espaço, você tem a cozinha americana. Agora, se você tirar toda a parede, aí você vai ter o conceito aberto que a gente estava falando. Olha aqui as portas de correr, que interessante, tá vendo? As portas de correr, igual eu falei, ó, você integra, quando você não quer, você fecha, e olha só, nesse caso, as portas de correr foram utilizadas como elementos decorativos, né? Elas têm uma cor diferenciada, traz aí uma alegria, uma sofisticação para o ambiente, né? Foram colocados spots para iluminar essa porta aí, justamente para valorizar, né? Ela ficou como um elemento decorativo. Mais uma porta de correr, né? Aqui, ó, conceito todo aberto, se você deixar as portas de correr abertas, ó, cozinha, sala de jantar, sala de estar, é um apartamento pequeno, compacto, mas bem resolvido. Aqui eu trouxe uma opção, tá vendo? Da porta de correr, de integração do ambiente com a porta de correr com o quarto, tá vendo? Super tranquilo também de estar fazendo. Aqui, ó, portas de correr, você fecha a cozinha, abre quando lhe convém, aqui a mesma coisa. Banheiro, tá vendo? Como que a porta de correr, ela favorece. Até o banheiro, se ele for bem decorado, bem feito, você pode deixar a porta do seu banheiro aberta e ter uma vista linda do seu banheiro, interagindo com o seu quarto, né? Aí, ó, cozinha americana, tá vendo? Você tirou parte da parede ficou, né, fazendo um balcãozinho, e tem parte da parede também que tá tampando ali uma parte da cozinha. Esse é o estilo de cozinha americana. Aí, ó, um outro estilo aqui, aproveitou para se fazer uma mesinha, porque era um apartamento bem pequeno mesmo, bem compacto.
Aqui também ainda é considerado americano, porque tem um pedaço da parede, tá vendo? Eu gosto de trazer imagem, gente, porque eu acho que ajuda muito, né? Eu não sei como é a casa de vocês, mas eu sei que algum ambiente desse vai trazer alguma ideia para vocês. Então, eu gosto de trazer, de conversando, né? Mostrando imagens para que vocês consigam se identificar e resolver aí alguma coisa para vocês. Aqui também outra cozinha. Aqui a gente já retirou a parede totalmente e usou uma ilha, né? A ilhazinha na cozinha. Pequena, porque é um apartamento pequeno, mas ficou uma gracinha, né? Essa ilha aí. Outra ilha, tá vendo? Aqui, ó, foi retirada toda a parede. E aí foi colocada uma ilha, né? Essa ilha é muito legal, porque ela serve de apoio, né? Quando você está utilizando a cozinha, você vai cozinhar, ela serve de bancada, de apoio. Ela serve também para um lanchezinho rápido, você puxar uma cadeirinha e fazer um lanchezinho rápido ali. Além de toda a graça que ela dá, né? E ela, dependendo do tipo de ilha, ainda é legal, tá vendo? Essa aqui tem umas prateleirinhas que ainda favorece você a guardar, né? Mais um local para guardar as coisas. Muito bacana, né? Agora aí, olha só. Essa ideia aqui eu queria mostrar para vocês, porque eu achei muito bacana essa solução. Aqui a gente fala que está desconstruindo um dormitório. Tem muita gente que às vezes compra um apartamento e aí você tem 2 quartos, e às vezes você precisa só de um quarto. Então, você pode estar retirando, claro que você vai ter que ver, tá? Se não tem viga, pilar ali, o profissional que for executar para você tem que ter noção se pode retirar a parede, se ela está ali só como vedação. Se tiver, você pode estar retirando a parede de um dos quartos e transformando no escritório. E aí você pode manter esse conceito aberto da sala de estar, sala de jantar, cozinha, escritório. Então, você está desconstruindo um quarto, né? Mas você mantém de maneira que, se amanhã você precisar que retorne, que vire um quarto de novo, você tem as portas aí de correr, você pode botar ela fixa de um lado e ir movendo só do outro, e aí você tem o seu quarto de volta. Então, essa solução é muito interessante. Olha aí, né? Mais uma ideia para vocês aí de uma cozinha aí, conceito aberto. Ó, aqui não tem ilha, não tem balcãozinho, ela está toda integrada com as salas. Então, é uma cozinha conceito aberto. Aí, mais um escritóriozinho, né? Gente, é muito interessante, porque qualquer cantinho, qualquer hall de entrada, qualquer lugarzinho que você pode ter, você pode estar fazendo um escritóriozinho ali, né? Aqui, ó, foi a opção, né? Era um quartinho muito pequeno, que é um quarto que serve tanto a hóspede, quando vem alguém e precisa de um lugar para ficar, mas também é um escritório durante o uso diário, quando não tem visitas, né? Aqui a integração foi feita do escritório, mas com vidro. Olha para você ver que lindo, né? A pessoa pode querer um pouquinho de, vamos dizer assim, privacidade, né, no som, então ela fecha as portas de vidro. Se você quiser realmente uma acústica bacana, você tem que usar o vidro especial, que é um vidro acústico, né? Mas aí você pode estar usando o vidro só mesmo para fazer essa separação no ambiente, mas a separação visual não existe, né? Visualmente você tem essa visão ampla do apartamento, principalmente se ele for pequeno. Aí, ó, a porta de correr de vidro, que aí quando a porta de correr de vidro, você fecha a sua porta, tem uma privacidade, mas o ambiente continua visualmente ampliado, né? Olha que lindo, tá vendo? Você continua com essa extensão no olhar, né? É muito bacana as portas de vidro. Aqui, para quem quer realmente fechar, não quer ser visto, quer ficar um pouquinho mais isolado, né? Quer trabalhar com mais tranquilidade, fazer uma leitura. Olha aí, gente. Um escritório na própria sala de estar. E tem gente que não tem nenhum cantinho. Esses apartamentos, às vezes as pessoas não têm
nenhum cantinho para poder, né, fazer o seu escritóriozinho, colocar o seu notebook. Então, é muito legal que dentro, na própria sala, você pode aproveitar, né, um rackzinho, você vê que aí é legal, porque ele não ficou pesado, porque a sala é pequena, mas é um móvel baixinho, né, ele vai de fora a fora, e aí você tem a TV e você tem a área de estudos, de trabalho, então, muito bacana também, né? Uma solução muito boa. Ó, mais um cantinho aproveitado ali, né? Um espaçozinho você consegue colocar uma bancada, uma luminária de mesa, uma cadeira bacana, né? Que vai ornamentar a sua sala. Mais uma integração, olha que lindo, né? Essa divisória de vidro, né? Ela tem um desenho geométrico bem bacana, e se torna uma obra de arte, né? Aí, ó, que delícia. Agora aqui, o que eu estou trazendo para vocês? Bom, observem que nesse ambiente aqui é uma sala e aqui é uma varanda. Existia uma porta aqui, tá, gente? Uma porta de correr aqui. Para aumentar esse apartamento, foi retirada a porta e nivelado a varanda com a sala, porque o piso da varanda era um pouquinho mais rebaixado. Então, a gente fechou com vidro a varanda, para não entrar água de chuva, né? Então, você tem janelas de correr, e foi nivelado a varanda, ou a sua sacada, se for menorzinha, você pode estar nivelando com a sua sala, tira a porta, e você vai utilizar muito mais, às vezes, do que se fosse apenas uma varanda, não é mesmo? Às vezes, como uma sacada ou como uma varanda, fica ali subutilizado. E quando você nivela o piso do ambiente, né, fecha com janelas, porque você tem que fechar, né, para que se chover, chuva de vento, não entre água dentro de casa. Por isso que a gente deixa desnivelado a varanda, a sacada do apartamento, para que a água, se cair água ali, uma vez que é aberto, enquanto é sacada e varanda, a água não entrar para dentro de casa. Mas uma vez que você vai nivelar para ampliar o seu apartamento, né? São dicas muito boas para quem tem um apartamento pequeno, mas aí você tem que fechar o vão aberto, né, da sua sacada, da sua varanda com vidro. Aí você pode estar colocando aí janelas de correr, muito bacana, tá? Vou botar mais um exemplo aqui, ó. Tá vendo? Aqui era uma varanda pequenininha. E aí integrou com a sala, que também era pequenininho, um apartamento bem pequeno, bem compacto. E aí você ganha lugares aqui, ó, tanto para receber gente, né? Tem gente que tem uma casa pequena, mas gosta de receber os amigos. Então, é interessante que você crie uma área gourmet, gostosinha, né? E ainda consegue colocar cadeiras aqui, aumentar, né, o número de assentos na sala. É fantástico essa integração aqui de... Olha essa que linda, né? Olha que interessante, tá vendo? Aqui era tão pequenininho que não tinha nem lugar para a mesa de jantar. Então, a solução foi pegar essa varanda, né, integrar com a sala e criar aí uma sala de jantar, vamos dizer assim, né, dentro da própria casa, né. Olha, mais uma integração, né, total aí, e tudo fechado com vidro, observe, né, que tudo é vidro, tudo corre, tá, gente, para ventilar. A parte de cima, a parte de baixo aqui não, ela é fixa por questões de segurança. Olha aí, mais uma integração de ambiente, né? Aqui você nem consegue ver, né? Foi colocado um tapete, e esse tapete, você nem consegue ver, assim, nada onde começa e aonde termina, né? Então, é muito legal, porque unificou, né, o ambiente, tanto com o piso, quanto aí agora com o tapete. Bom, agora nós vamos falar uma coisa que eu sempre trago aqui para vocês, né? A dica dos espelhos, né? Os espelhos também são muito bem-vindos. Ele também
dá essa sensação de amplitude. Principalmente, né, quando você coloca um espelho, por exemplo, de frente para um vão de iluminação. A gente sabe que quando o ambiente é bem iluminado, você tem a sensação de amplitude. Então, se seu apartamento é pequeno e você tem um vão, né, de ventilação, de iluminação, uma janela, uma porta de correr que dá para a área externa, aí você coloca um espelho, você vai estar aumentando a luminosidade dentro de casa, né? E também ampliando o ambiente, porque como ele reflete, né? Ele faz uma reflexão de algum ornamento ou de algum elemento ali, né? Então a gente vai ter um ambiente amplificado, como é o caso desse aqui, né? Você veja que o espelho aqui, ó, foi colocado em toda a parede acima da mesa de jantar, tá vendo? E aí ele dá esse sentimento de amplitude. É muito bacana se você souber usar o espelho. É muito importante que você foque, olhe bem o que o seu espelho está refletindo, tá, gente? Não é simplesmente colocar um espelho e ampliar o seu apartamento. Você precisa observar se a imagem que está sendo refletida nesse espelho é a imagem que você deseja ampliar, é a imagem bonita que você quer ampliar, né? Você não vai colocar, por exemplo, um espelho atrás de eletrodomésticos, por exemplo, e o espelho vai ficar mostrando lá os fios do eletrodoméstico, né? Você não quer isso. Olha aí, ó. Né? Parece que aumentou, né? Duplicou o apartamento. E é só um sentimento, né? Isso aí causa uma sensação bem melhor do que se chegar num apartamento e se sentir confinado, né? Aqui uma parede, tá vendo? Ó? Toda de espelho, refletindo um sofá, um tapete, a almofada, né? Dando toda uma graça, né? Olha aí. Tá vendo, gente? É muito bacana. É muito utilizado espelhos em sala de jantar, sala de estar, em quartos também. Aqui, ó, banheiro. Olha esse banheiro, como ele foi ampliado. É um espelho de cima a baixo, tá vendo? Do teto ao chão. Você vê que ficou lindo, né? Você tem uma imagem linda, porque esse banheiro, ele é bem clean, ele é bem neutro, vamos dizer assim, então, e dá uma sensação de ser muito maior do que ele realmente é. É o poder do espelho. Olha aqui esse também, né? É um ambiente estreito, bem estreito. É um banheiro bem estreitinho. E com o espelho você tira aquela sensação de, ai, tô sufocado, tá vendo? É fantástico o uso do espelho. Tá vendo aqui, ó, foi utilizado com papel de parede no meio. Também muito utilizado em quartos, tá, gente? Tanto na porta dos guarda-roupas, né? Como também acima das cabeceiras. O espelho também é muito utilizado. Tem linhas de pensamento dentro da decoração que até preferem que o espelho fique atrás, né, na cabeceira da cama, acima da cabeceira da cama. Que aí quando você deita, você não fica se vendo, né? Existem teorias na decoração que sugerem mais esse tipo de proposta do que um guarda-roupa assim espelhado. Apesar de que, se o apartamento for muito pequeno, o seu quarto for muito pequeno, a porta espelhada, aí ela é vantajosa, né? Ela ajuda bem nesse sentimento de amplitude. Aqui, tá vendo? Olha, essa opção. Acima da cabeceira, você coloca até o teto espelho, de fora a fora. E você cria um ambiente muito interessante, né? Mais uma, essa aí é uma cabeceira, ela já é um espelho menor, tá vendo? Ó, um espelho menor, mas também dá essa sensação de amplitude, quando você chega e olha o ambiente. Quarto pequeno, olha só como o espelho está refletindo todo o outro lado do quarto, criando toda essa sensação gostosa de amplitude. No guarda-roupa.
Bom, aqui eu quero só focar, eu trouxe essa imagem que eu quero focar com vocês essa aposta, tá, gente? Em portas de correr de vidro. Tanto elas podem ser de espelho, quanto elas podem ser também de vidro, né? Trazendo aí, tá vendo a iluminação? Você faz uma divisão com biombos, com parede de vidro, e aí o que acontece? A ventilação e a iluminação, ela não sendo fechada até o final, igual aqui, ó, a iluminação ela adentra todo o apartamento, e a ventilação, como ela não é toda fechada, passa aqui, mas é uma porta de correr, você pode até fechar quando você quiser. Tem gente que utiliza até aquelas persianas, né, verticais, por dentro dessas portas, funciona muito bem, tá, gente? Porque aí, quando você quer privacidade mesmo, você fecha, não é esse caso, mas, né, você fecha a porta toda de vidro, e aí você fecha as persianas, e aí você tem total privacidade. Aqui já é com veneziana, tá vendo? Ela funciona como uma persiana. Aí, se você fechar, ela é igual a persiana, ela fecha, fica toda vedadinha. Ou você abre e permite que passe tanto a visualmente falando, quanto a ventilação, iluminação. Bom, agora, quero conversar um pouquinho com vocês sobre os móveis, tá? Agora nós vamos para a parte de móveis. Bom, gente, é claro que se o apartamento ele é pequeno, ele é compacto, esse apartamento, o ideal é você investir em móvel planejado. Por quê? Quando você planeja os móveis, você, né, todo cantinho que você tiver, ele vai ser aproveitado. Então, você tem uma otimização do seu espaço. Então, você aproveita ele todo, além de ficar muito bonito. Então, você pode perceber aqui que nesse apartamento, por exemplo, ele é todo planejado. Então, foi utilizado a madeira, o tom branco, uma iluminação muito bem feita. É um apartamento muito gostoso, tá vendo? E que foi aproveitado todos os espaços dele, tá vendo? Ó, gavetas aqui no rack, né, os armários da cozinha, foram até o teto para atender as necessidades do cliente, né? Fica um pouco difícil de acessar, mas você pode estar colocando os armários de cima, os refratários, né, que a gente usa poucas vezes, que não é do dia a dia, e você está colocando mais acima. Mas o móvel planejado, ele é fantástico, tá vendo? Você consegue aproveitar um apartamentozinho compacto, você consegue aproveitar muito bem o seu apartamento. O móvel acaba ficando um pouco mais caro, tá? O planejado, ele sai mais caro, porque aí você vai ter que contratar um marceneiro para fazer um móvel sob medida, então ele vai ficar mais caro. Mas é fantástico, se você tiver condições de investir, vale muito a pena. Se você não tiver, não tem problema, tá, gente? Porque você pode resolver isso tranquilamente, você pode estar resolvendo seus móveis com os modulados. A gente compra aí, eu já falei um pouquinho sobre isso em outras lives, como a gente tem módulos hoje, né? Tanto para cozinha, para sala, para quarto. Então, assim, você vai medir a sua cozinha, como eu falei lá no início, né? E você vai pegar os módulos, o tamanho dos móveis e vai encaixando na sua sala, no seu quarto, no seu banheiro. A gente tem móvel modulado, que é bem mais em conta do que o móvel planejado. Você pode estar também misturando os dois. Você compra os móveis modulados e depois os cantinhos que sobrar, e você usa um marceneiro para ir lá e aí você faz uma partezinha planejada. Aí você vai estar barateando, né, o seu custo e resolvendo seus problemas, tá? Então, vamos lá para o móvel planejado. Olha que interessante. Além de ser um móvel planejado, ele ainda é retrátil. Ele recolhe e quando você precisa de mais espaço na mesinha, você puxa ou para uma bancadinha de trabalho, o que for, tá vendo? É muito interessante, né? É até importante, gente, olha que lindo, olha, esse todo moduladinho, aproveitando todo o ambiente, tá vendo? O quarto modulado, aqui, ó, você vê que
a porta do guarda-roupa com o criado foi muito bem pensado, porque um não atrapalha o outro, tá vendo? Você consegue ter um criado aqui do ladinho e aproveitar os dois espaços. E você só aproveita porque ele é planejado. Aqui mais um móvel planejado, e aí você tem, né, gavetas no seu sofazinho, cama aí, né? Tá vendo, ó? Como que o planejado, ele é fantástico. Planejado aqui ficou bacana, né? Que foi distribuído uns nichos, foi pensado uns nichos. O móvel planejado, ele é o ideal para quem tem um apartamento pequeno, compacto, né? Você consegue aqui, ó, a cama, você dá continuidade aqui fazendo um banco de fora a fora. Para quem gosta de receber, muita gente tem um apartamentozinho desse pequenininho, né? É fantástico. Inclusive, uma dica que eu dou para vocês, gente, é o seguinte: lembra que a gente falou lá da organização? A grande pegada dessa organização é o desapego, né? Eu sei que é fácil falar e às vezes é muito difícil você desapegar, né? Você gosta de ter as suas coisas ali, coisa que às vezes você nem usa. Tá ali já há 1, 2 anos, mas você gosta de ter ele ali. Mas é importante você ir trabalhando esse desapego. Uma das maneiras de você ver isso é justamente quando você não usa muito tempo, tá? Porque não é tão necessário, né? E aí você vê que, por exemplo, nesse apartamento aqui, ó, ele tem pouco espaço, é um apartamento compacto. Então, você tem que utilizar poucos móveis, você não pode estar colocando muito móvel. Olha só, esse ambiente, por exemplo, vou até ampliar ele aqui. Você não tem aqui uma mesa de centro, né? Você não tem que ter sempre uma mesa de centro. Aqui no caso, você tem uma mesinha na lateral e uma outra mesinha na lateral aqui, tá, gente? E quando essa pessoa precisa, ela puxa essa mesinha lateral e utiliza aqui para apoiar alguma coisa. Se ela quer assistir um filme nessa TV e comer uma pipoca, ela vai apoiar aqui nessas mesinhas laterais ou vai trazer ela aqui para frente para utilizar. Então, assim, foque no que você precisa, né? Importantíssimo isso. Se você tem um apartamento pequeno, foca no que é necessário, tá? Parte do que é necessário, do que realmente você precisa. É até legal você ir decorando aos poucos, porque quando você começa a se empolgar, você sai comprando um monte de coisa, depois você acaba entulhando sua casa e nem percebe. Então, é legal você ir fazendo devagarinho. Compra o que realmente te é necessário, vai fazendo aos poucos. Você vai ver que isso vai te ajudar muito a visualizar o seu ambiente, a visualizar o que realmente você precisa estar adquirindo, ou que você não precisa, né? Como nesse caso, você não precisou de uma mesa de centro, ela não fez falta. Olha aqui, um ambiente, tá vendo, ó? Que tem uma circulação respeitada, isso é muito importante, tá, gente? Você não pode só, eu vou utilizar poucos móveis, eu vou fazer a minha casa mais clarinha para poder eu ter essa sensação de amplitude. Não, você precisa pensar na circulação também. Isso é uma coisa que você tem que pensar o tempo todo. Ó, nesse apartamento você chega, aí você vem para a cozinha, você tem acesso para a salinha de jantar, que é um cantinho alemão super charmoso. Então, assim, você trabalha aqui, você anda nesse apartamento pequeno, mas sem esbarrar em móveis. Lembra que a gente fala muito, né? Eu sempre trago isso para vocês aqui. Uma maneira de você sentir o seu apartamento, se você está decorando ele de maneira correta, é caminhar pela sua casa. Você vai caminhar e perceber se você está esbarrando em móveis. Se você estiver esbarrando em móveis, está errado. Você está colocando móveis no lugar errado, ou você está entulhando sua casa. A circulação, ela tem de ser respeitada. A circulação, ela é fundamental para que você tenha uma ótima decoração. É a parte da funcionalidade. Essa decoração ela vai funcionar a partir do momento que você respeita a circulação, tá certo? Outra proposta muito bacana para quem tem apartamento pequeno são utilizar, né, gente, os móveis versáteis.
A gente tem hoje aí muito móvel que tem múltiplas funções. Então, você vai ver uma cama, né, como essa aí, ó, excelente, né, gente? A cama baú, onde a cama box baú, você pode estar aproveitando para guardar travesseiro, edredom, aquilo que você precisa. Então, é muito importante você ter esses móveis versáteis aí que vão, né, ter várias funções dentro do seu ambiente, tá? Olha aí, mais uma cama, sapateira, tá vendo? Na peseira aqui da cama, você puxa, você tem uma sapateira. Aqui é um puff, mas ele tem múltipla função, né? Ele também serve como sapateira, muito bacana. Né? Outro, aqui é um puff baú, né? Que você aproveita ele como baú, como para colocar calçado e tudo na peseira da cama, tá vendo? Lugar para você guardar travesseiro, roupa de cama. Olha só, se você tem um apartamento pequeno, compacto, você precisa lançar a mão desses móveis versáteis. Eles vão te ajudar muito, tá? Fundamental. A gente fica vendo, né, eu brinco muito, que eu falo que a gente fica vendo na internet aí várias opções de móveis versáteis, né? Muitos deles a gente consegue comprar, alguns não, mas a gente consegue mandar fazer. Para apartamento pequeno, eu falo que esses móveis, eles parecem Transformers, né? É muito legal, porque você olha, é um sofá. Aí, de repente, ele vira uma cama, tá vendo? Como esse aí. Olha que legal. Então, se você é uma pessoa que, né, tem um apartamento pequeno e não tem como receber ninguém para ficar na sua casa, olha que solução excelente. Um sofá na sua sala que se transforma em cama. Um Transformers aí, né, para vocês. Mais uma cama com gavetas, né? Aqui, ó, um cantinho alemão, mas o banco é baú. E até debaixo da mesa, o pé da mesa, tá vendo? Ele é um armário com duas prateleiras. Então, móvel super versátil, funcional, multifuncional, né? Aí, ó, mais um baú para vocês, um cantinho alemão. Um puff, né, gente? Cabe em qualquer lugar, ainda mais com um rodíziozinho assim, né? Você leva ele para lá e para cá, ele serve como uma mesa de centro, ele serve como mais um lugar de assento, ele serve para colocar bandeja, 1001 utilidades. Para um cantinho de criança, isso aqui encaixa direitinho abaixo da mesinha aqui, ó, né? E serve também como um armário, tá vendo? Esses móveis, se você pesquisar na internet, você acha facinho para comprar. Agora, se você for mandar fazer, né? Aqui você tem um sofá também, que ele vira cama, um sofá-cama e é também baú. Um puff, né? E um puffzinho, baú, muito interessante, bem clean. Olha esse que interessante. Para quem é adepto, né, de ter um gatinho, um cachorrinho, né, um animalzinho de estimação, a gente tem hoje os puffs, né, que também servem como casinha, né? Olha aí que interessante. Em vez de eles serem baú, eles servem como casinha. Aqui eu quis trazer essa estante, que também serve como parede, né? A gente brinca, né, que são móveis com compartimentos secretos, né? Você nem imagina, quando está fechado, você acha que é uma estante. Aí, de repente, você abre, tem um compartimento lá secreto lá dentro, né? Uma salinha de TV, um escritóriozinho, né? Móveis funcionais, gente. Apartamento pequeno precisa. Lembra dos móveis que eu brinquei aqui, né? Os Transformers? Olha só. Você recolhe, quando vira um quadro, você desce, vira uma mesinha. Outro modelinho aí, ó. Esse aqui é engraçado porque você guarda, né, as banquetinhas dentro dele. Então, ele ocupa só um espaçozinho na cozinha. Na hora que você vai utilizar, você retira. Tem até 4 banquinhos, tá vendo? Aqui, você junta os banquinhos aqui, você gasta exatamente esse espaçozinho da mesa. Também para apartamentos pequenos, é fantástico. Essa aqui, você puxa aí a mesa e levanta e ela se torna uma mesa maior, tá vendo? Aqui ela é uma bancadinha, mas ela pode se tornar uma mesa maior. Sofá que vira beliche.
Olha que coisa interessante, um móvel super funcional. Para você que não tem como receber gente na sua casa, sofá desse resolve. E isso a gente encontra, tá, gente, nessas lojas aí, internet, a gente encontra tranquilinho. Aqui um quarto de criança com a escrivaninha integrada, também fundamental, tá vendo? Para quem tem espaço pequeno, tem 2 filhos e precisa de espaço no quarto, uma caminha elevada, com a escrivaninha integrada, outra cama, tábua de correr retrátil. Você puxa quando você vai passar a roupa, guarda quando não estiver utilizando. Isso aqui, gente, eu quis trazer, não é propaganda não, tá? É só porque é o seguinte, a gente tem hoje, dentro desses móveis versáteis aí, multifuncionais, a gente encontra hoje um micro-ondas que também é forno elétrico. Para quem tem um apartamento pequeno, uma cozinha compacta, é fantástico você ter um eletrodoméstico multifuncional. Ele é tanto um forno elétrico como um micro-ondas. Otimiza muito espaço na sua cozinha. Aqui também eu trouxe uma torneira, né? Que ela tem um filtro acoplado nela aqui, ó. Então, ela, ao mesmo tempo que ela é uma torneira, ela também é um filtro. Você também vai economizar um lugar na sua cozinha, você não vai precisar colocar um outro filtro, né? Gavetas. Gaveta, gente, é fundamental, ajuda demais a organizar. Gavetas em cozinhas, em banheiro, em guarda-roupa, é fantástico. Gaveta ajuda muito, tá? Então, foque em ter gavetas, tá? Quando você for comprar o seu móvel de cozinha, de banheiro, foque nas gavetas. Ajuda muito a organizar, tá vendo? Um banheirinho pequenininho, uma bancada pequenininho, mas olha as gavetas como organizam tudo. Bom, agora eu quero mostrar para vocês esse ambiente aqui, só para dizer uma coisa. Você vê que aqui você tem poucos elementos decorativos. Você não tem, assim, um monte de coisa entulhada, né? Isso também, para quem tem apartamento pequeno, como a gente falou no início, não só na organização das coisas, mas também em ter peças que você gosta muito de decoração, mas se não é funcional, se você não precisa, procura deixar os seus espaços mais vazios, tá vendo? Aqui dentro, você coloca as coisas que você precisa, mas do lado de fora, procura deixar as coisas mais leves, né? Menos adornos, que aí o seu apartamento pequeno, ele vai ter uma cara mais leve, ele vai realmente trazer o sentimento de que ele é maior, né? Não está faltando espaço. Quando você vê um monte de coisa entulhada, aí o sentimento que você tem é que falta espaço ali. Então, aposte em poucos objetos decorativos, tá? É a dica que eu também quero deixar para vocês. Ó, né? No caso, essa pessoa gosta muito de elementos decorativos, então deixou um cantinho, mas não entulhou, tá vendo? Colocou de forma harmônica, né? Nada muito empilhado, então ficou uma ornamentação muito gostosa, sem pesar esse ambiente que é pequeno. Aquele interessante, ó, que tem uns puffs, tá vendo? Dando uma alegria, né? Uma decoração mais jovial, muito bacana. E quando chega aqui mais pessoas, né, para receber gente, família, é só puxar aqui os puffzinhos, né? Fantástico. O puff é o mais versátil de todos, aí ele aqui de novo, né? Tá em todas. É muito bacana. E aí, ó, bem suave, tá vendo? Tem elementos decorativos, tem os objetos decorativos, mas com suavidade, ó, sem entulhar, sem muita coisa. Uma outra coisa só que eu queria falar para vocês aqui, antes de eu passar para o próximo assunto, é muito legal também, vai ajudar muito vocês a decorar o apartamento pequeno de vocês, se vocês escolherem um estilo único. Isso ajuda muito. Se você não ficar misturando muito estilo dentro de casa, né? Eu quero um estilo mais moderno, eu quero um estilo mais industrial,
ou eu quero um estilo minimalista, não importa o estilo, mas que você tenha uma linha de pensamento, e você use, já que o seu apartamento é pequeno, tenta fazer uma leitura de todo o seu apartamento com o mesmo estilo. Isso também vai ajudar nesse sentimento de amplitude, tá? É fundamental que você tenha um estilo ali para você caminhar durante a sua casa. Isso também ajuda num apartamento pequeno e muito. Gente, o que eu queria trazer para vocês aqui também, que é fundamental para um apartamento pequeno, aproveitar ao máximo a iluminação natural. Olha aqui, permitir mesmo que os raios solares entrem dentro de casa, né? Sol é saúde, é vida. Permita que, né, exista aí uma ventilação cruzada, abra mesmo as suas portas internas, as suas janelas, permita essa ventilação, permita que o sol entre, isso tudo é saúde para sua casa, saúde para você, tá? Fundamental esse aproveitamento da iluminação natural. Olha aí que delícia, tá vendo? Quando você tem, né, essa iluminação entrando dentro de casa, isso é fantástico. Olha só. E é legal também que você observa bem que não é só a iluminação natural. Aqui, além de você ter iluminação natural, você tem cores claras, tá vendo? A gente sabe, né? A gente conversou aqui na live sobre decoração, sobre o uso das cores na decoração, o quanto as cores claras, elas ajudam nesse sentimento de amplitude. Então, você vai ver aí a entrada da iluminação natural, um ambiente clarinho, né, branquinho, refletindo de volta, duplicando aí essa iluminação. Aí, gente, olha só, você deixa para colocar as cores que você gosta, se você é uma pessoa que gosta de utilizar cor, nos detalhes. Mantenha o seu apartamento mais clean, mais limpo, mas se você é uma pessoa que, mas eu não quero, eu gosto de cor, então coloque cores nos detalhes, né? Você consegue colocar, tá vendo, ó, cor, ou numa parede, tá vendo? Uma parede mais escura, aí você colocou aqui 2 puffzinhos, até muito interessante, né, o designer deles, mas assim, rosinhas, deixa para você investir as cores no ambiente, tá vendo? Nos detalhes. Agora, se você é uma pessoa que gosta de cor escura, olha esse ambiente aí, né? Ele é mais monocromático, né? Ele é todo azul, mas você vê que a escolha é bem simples, né? É um azul clarinho, né? E aqui as cadeiras que puxam um pouco mais para o tom mais forte, os elementos decorativos, o sofá, mas você vê que o todo, ele é mais clarinho. Faça escolhas simples, né? Essas escolhas simples, elas são fundamentais, tá? Cozinha, né, com mais cor, e o restante do ambiente mais clarinho, mas conversando, tá vendo? Com as mesmas cores aqui, já que é um ambiente integrado, você tem que pensar as cores do seu apartamento com os ambientes que estão integrados, elas têm que conversar entre elas, né? Você segue a mesma linha, os mesmos tons, subtons, tá? Aqui, ó, para quem gosta de cor escura, né? Aí você tem aí, ó, uma cabeceira toda escura, né? Você vê que essa cabeceira da cama, ela é escura. E ficou linda. É saber utilizar essas cores, tá, gente? Olha aí, mais uma paredinha escura, né? E o quarto é pequenininho, tá vendo? Mas aí tem a entrada de luz aqui bacana, né? As cortinas estão até fechadas, mas tem uma entrada bacana de luz natural. Está atrás da cama, então quando você deita na cama, você tem uma visão mais ampliada, do ambiente mais claro, né? Mais uma paredinha aí para vocês, escuro, para ver que quem gosta de cor escura pode usar cor escura, mas usem em pontos específicos, em uma parede, né? Ou nos elementos decorativos mais pontuais. Aqui, ó, a pessoa gostava do amarelo, então a almofada amarela, a porta de correr amarela,
você vê que tem um toquezinho vermelho aqui, tudo vira um elemento decorativo. Tem uma bandeja amarelinha aqui, tá vendo? E tá contrastando com o cinza. Está em menor proporção, né? A gente, né, traz sempre, falo aqui para vocês sobre aquela, né, 60, 30 e 10, que é você usar 60% das cores neutras, 30% de um subtom, né, que aqui é o branco, aí foi usado o cinza, e aí você usa os outros 10% na cor mais forte, mais vibrante, que no caso aqui foi o amarelo, tá vendo? Você não tem como errar se você usar esse 60, 30 e 10. 60% cores neutras, 30% uma segunda cor que você goste e 10% só em toques de cores vibrantes, se você quer uma decoração mais alegre e contrastante. Aqui a gente tem uma mais contrastante, tá vendo? Mais alegre, simples, mais alegre. Olha que coisa gostosa, um apartamento pequeno, né? Mas muito gostoso. Olha aqui, gente, a simplicidade. Vocês conseguem sentir, né? Arquitetura, decoração é sentimento. Quando você olha para um ambiente desse, ele te passa uma harmonia, ele te passa uma paz. E ele não é triste, ao contrário, né? Ele tem o verde, ele tem as almofadas, um tapete aconchegante, uma brincadeira com nichos. É uma decoração harmônica e alegre, tá vendo? Divertida, mas tem um toque de sofisticação. Olha esse ambiente aqui, né? Quase todo cinza, um estilo mais industrial, né? Você vê aqui pelo teto, pelas os trilhos, né? Utilizado, é bem industrial. E aí foram colocadas aqui 3 cadeirinhas rosas, né? Chamam a atenção e quebram esse cinza. Traz até uma alegria para o ambiente, vocês concordam? Né? Se fosse um ambiente, olha só, se fosse um ambiente todo cinza aqui, ia ficar sem graça. Você tinha que quebrar com alguma coisa, e aí foi quebrado com o sofazinho e as cadeirinhas aqui, tá vendo? Poderia ter sido branco, o próprio preto, mas para ficar uma coisa mais divertida, mais jovial e alegre, foi utilizado um rosa. Aqui de novo rosa com cinza, né? Trazendo uma jovialidade. Fica bem interessante, né? Uma decoração assim. Você pode estar utilizando aí o azul, o amarelo, o verde, né? A cor que você quiser, muito bacana. Aqui eu até vou aproveitar para falar com vocês um pouquinho sobre a iluminação, tá, gente? É fundamental que você não só decore bem o seu ambiente, mas que você também saiba decorar iluminar, perdão, o seu ambiente. Lembra que eu conversei na live de decoração, de iluminação com vocês, que eu falei sobre os vários tons, né, que a gente tem? Então, assim, só para um resuminho breve, a gente tem a lâmpada mais amarelada, que é um tom mais quente, né, que ela dá um aconchego no ambiente. A gente tem a luz branca, que é a luz fria, né, normalmente utilizada em ambientes de trabalho. O que acontece? Quando você integra os ambientes, o seu apartamento é pequeno, aí você vai ter a mistura de 2 ambientes, né? Vou citar aqui o mais comum. A cozinha, que seria a iluminação mais branca, e a sala com a iluminação mais amarela. E aí, como não fazer para que eles não briguem, né, entre eles? Porque aí fica estranho, aquele ambiente mais amarelado, o outro branco. Aí, normalmente, a gente utiliza o tom neutro. Existe, né, uma cor de lâmpada que ela está entre a lâmpada amarela e a lâmpada branca. Então, é o meio termo. Então, você faz de maneira mais suave essa transição de cor. Então, assim, na cozinha, a iluminação geral da cozinha, da sala, ela vai ser a mesma. Você vai usar esse tom mais neutro, mais morno, que a gente fala, tá? Que é intermediário. Então, você vai ter pontos estratégicos. Quando eu vou cozinhar, que eu vou trabalhar ali na bancada, eu acendo a luz branca. Ah, se eu quero um aconchego na minha sala, eu vou apagar todas as luzes, vou deixar só ali a minha luminária acesa, o meu abajur. A gente também tem muitas arandelas que a gente usa em salas, né? A gente usa muito spot também, como no caso aqui, ó,
dessa imagem, a gente usa muitos spots, tá vendo? Para iluminar pontos estratégicos, elementos decorativos, quadros. Aqui você vê que a gente tem um abajur. Então, assim, a iluminação, ela é fundamental. Você pode ver que aqui, ó, você tem uma decoração mais industrial, né? Deixa eu ampliar a imagem para vocês. Ela é mais industrial, tá vendo? Então, foram utilizados aqui para recursos de iluminação o trilho eletrificado, tá vendo? É um trilho, e aí você tem os spots direcionados, tá vendo? Aqui você tem, nesse cantinho aqui de bebida, um pendente, uma luminária pendente. Você pode brincar aqui com a sua decoração com as luzes. Aqui, ó, os spots. É muito interessante você utilizar um pendente em cima da sua mesa de jantar, né? Ajuda muito uma luz mais focada aqui, né? Que distribua sobre a mesa. E aqui a gente tem essa transição que a gente está falando, tá vendo? Ó? Olha só, uma coisa muito legal também, quando você for trabalhar a decoração e for pensar na parte de iluminação, é que se você tem um apartamento que ele é pequeno, todo o espaço que você puder aproveitar é ótimo. Então, observa aqui, do lado do sofá, você tem uma mesinha, né, de canto, mas você não tem um abajur em cima dele, porque o abajur ia roubar espaço. Então, você desce com um pendente do teto, tá vendo? Esse pendente é muito bacana, porque além dele ser lindo, né, ele traz um glamour, fica muito bonito. Ele também, ser funcional, ele também não ocupa espaço, tá vendo? Então, é muito utilizado esses pendentes, você pode observar, tanto em salas, em apartamentos muito pequenos, e também em quartos. No quarto, às vezes, você tem um criado do lado da sua cama, mas se você colocar um abajur ali, ele vai ocupar muito espaço. Se o seu apartamento é pequeno, a luminária pendente descendo do teto, que nem essa daqui aqui na sala, vai resolver o seu problema sem ocupar lugar no seu criado. Olha aqui essa iluminação que bacana, tá vendo? Ó? Aqui uma iluminação de LED atrás do painel, uma luminária bem bacana em cima da mesa, tá vendo? Já um design mais moderno. Em cima das bancadas de trabalho, é muito bacana você ter spots. Ou também a gente tem essa luminária tubular aqui, tá vendo? E é legal porque essa luminária tubular, ela pega toda a extensão da mesa. Então, ela clareia toda a extensão da mesa, a área de trabalho ali. Você pode estar usando spotzinhos e estar salteando, né, spotzinhos em acima da sua bancada, mas pegando ela toda, tá vendo? Que nem essa luminária tubular. É legal você ter uma luz distribuída aqui na sua área. Aqui, ó, foi usada, eu gosto muito desse trabalho, né? Uma LEDzinha atrás da cama, da cabeceira da cama. Essa LEDzinha, só ela acesa, cria um ar intimista, um ambiente muito aconchegante para quarto. Ou só um abajur com uma luz mais amarelinha acesa, também vai criar esse ar intimista, gostoso, né? Para um quarto. Foi utilizada, né, esses pendentes aqui, mas como decoração, né? Ficou bem, bem bonito. Um espelho bem grande, porque o banheiro é pequeno, então você consegue ampliar aí, a gente usa do espelho, como a gente falou. A iluminação camarim, olha que interessante, né? Essa iluminação camarim aqui, é muito legal para maquiagem, porque não cria zonas de sombra, então ajuda bem na hora de fazer uma maquiagem. Aqui a gente fala que banheiro, não, banheiro tem que ser branco, mas tem gente que gosta muito de aconchego no banheiro. Você vai utilizar aí uma banheira de hidromassagem, por exemplo, você quer uma coisa mais intimista, uma luzinha mais aconchegante. Aqui foi utilizada uma luzinha atrás do espelho, parece que ele está flutuando, você está vendo? Quando a gente põe LED atrás do espelho, dá esse sentimento que o espelho está flutuando, muito gostoso. Você pode, sim, trabalhar o seu banheiro mais intimista, com uma luzinha mais aconchegante, tá? Uma sala de TV, gente, né? Para os cinéfilos aí que gostam muito, né, de
de assistir, que tem um apartamento aí e que transforma o seu apartamento, né? Às vezes ele é pequeno, mas você transforma ele numa área, na sua sala de TV, numa área dessa. Olha que interessante, a iluminação indireta. Fantástico para esse tipo de proposta. Trilhos, novamente, e aqui eu trouxe para vocês observarem que se você não tiver um rebaixo aí no seu apartamento e quiser fazer um tratamento de iluminação, um trabalho, né, luminotécnico, você pode estar utilizando a madeira, tá vendo? Rebaixar com uma madeira. Tem gente que fala, Mara, eu não quero gesso não, o gesso faz muita sujeira. Então, você pode estar utilizando aí a madeira e fica muito bonito, né? Olha que interessante, né? Aquela proposta do espelho, da iluminação atrás do espelho. E assim, é um armário estreito, tá vendo, gente? Para banheiro, o armário estreito é fantástico. E o espelho, ele vai até o final lá, pegando a área do vaso sanitário. Então, ele amplia, é um banheiro pequenininho, mas você tem esse sentimento de que ampliou esse ambiente, né? Ó, o pendente. Tá vendo essas mesinhas? Elas são excelentes também, porque você leva ela para todos os lugares, são multifuncionais, né? São excelentes. Novamente o espelho. Aqui tá iluminando também o detalhe que foi colocado na parede. Olha que lindo, né? Tá valorizando aqui. Mais um ambiente aí, ó, para quem não quer fazer rebaixo. Para quem está no apartamento pequeno aí e alugado, essa proposta é excelente, porque depois você retira os trilhos e leva para onde você for, tá? É uma ótima proposta de iluminação para apartamento alugado. A gente vê também os rasgos no teto, né? E aí eles vão em toda a extensão do seu banheiro. Isso é muito bacana, porque aí ele ilumina toda a bancada também. Quartinho de bebê, né? Aquele teto estreladinho, iluminação indireta, arandelas. E você pode usar também no seu apartamento no hallzinho de chegada, ou se o seu apartamento só tem a salinha mesmo, mas um cantinho dela aqui, tá vendo? Ó, uma iluminação que faz desenhos, ela é apenas decorativa. Gente, é muito interessante essa proposta, porque ela traz aqui a imitação das lâmpadas incandescentes, só que são LEDs 10 vezes mais econômicas, tá? E uma proposta bem descontraída. Corredor. Como é que eu faço com corredor, Mara? Se você quer um ambiente intimista, você pode colocar assim, se o seu corredor leva para os quartos, né? Que é um ambiente. Pode colocar uma iluminação indireta, tá vendo? Essa luminária, ela joga luz para o teto. Ela é de comprido, né? Ilumina toda a extensão do corredor e essa iluminação joga para o teto. Para a área de trabalho, foi usado arandelas direcionadas. Essas são dicas de iluminação para vocês. Não esqueçam de utilizar organizadores. Organizadores ajudam muito em apartamentos pequenos, tá, gente? É fantástico. Olha aí como organiza mesmo, uma gaveta, cozinha, banheiro, tudo, né? Olha que gracinha esse móvelzinho, né? Ele fica entre os móveis da cozinha, tá vendo? E ele organiza muito, ele não ocupa quase espaço nenhum, eles são com rodízios e eles ajudam muito, é muito versátil. Planta. Utilize planta no seu apartamento, mas ele é pequeno, Mara. Olha, você pode ter cactos que são facílimos de dar manutenção. Você não precisa ter tempo. É uma planta super fácil, que adora interior, tá? Você pode usar dentro do seu apartamento. Você pode usar ele assim, ó, se você não tem espaço. Você pode trazer vida verde, né, para dentro da sua casa, essa relação com a natureza, mesmo em detalhes. Olha que interessante. Um terráriozinho, se você não tem espaço, tá? É muito interessante. Olha aí. Isso aqui eu quis trazer como proposta também, né? Que as pessoas ficam muito na dúvida. Ah, mas dentro de casa é muito difícil, né? De manter uma planta. Além dos cactos, a gente tem também uma espécie, que é essa aqui, que ela gosta muito do interior. Ela chama Zamioculca.
É uma planta muito interessante, tá, gente? Ela resiste bem mesmo no interior, tá vendo? Você pode usá-la tanto em vasinhos pequenos quanto em vasos maiores, tá vendo? E elas são fantásticas, também resistem bastante, tá? Olha aí, ambientes lindos, né? Muito bonito, né? E aqui uma coisa que eu queria ressaltar é para vocês observarem o piso. Se o apartamento de vocês é pequeno, utilize o mesmo piso se você for reformar ou se você estiver construindo. Se o seu apartamento for pequeno, use o mesmo piso, que você vai ver a sensação de amplitude que vai dar no seu ambiente. Eu recomendo porcelanato natural, tá? Porque ele é um porcelanato que não escorrega muito, então ele é muito bom para cozinha, porcelanato natural, e ele cabe muito bem para os outros ambientes também, sala de estar, né, sala de jantar. Olha aqui, ó, pequenininha a cozinha, mas o piso sendo o mesmo da sala, tá? Você pode usar um tapetinho para fazer uma diferenciação de ambiente, mas o piso mesmo amplia o ambiente. Aqui, gente, eu trouxe só para vocês verem. Lembra que eu falei da divisão do piso? Se fosse o mesmo piso, aqui ia parecer ser bem maior. Mas como são pisos diferentes, diminui o ambiente, tá? Pode ser que seja a proposta de vocês, mas se você quer ampliar o seu apartamento visualmente, use o mesmo piso. Deixa eu voltar aqui para me despedir de vocês. Que vocês tenham o seguinte em mente: a casa é minha, é um espaço meu, então só você sabe o que realmente você precisa, o que realmente é necessário. Por menor que seja a sua casa, o seu apartamento, tenha certeza de que ele pode ser o ideal para você se você souber decorar. Então, se você tiver alguma dúvida, se você quiser alguma ajuda, pode deixar aqui nos comentários. Eu vou tentar estar respondendo aqui para vocês. Espero ter ajudado um pouco aí, né, na decoração dos apartamentos, que hoje estão só diminuindo de tamanho, mas não precisam, por isso, perder o conforto, né? A gente pode ter um apartamento compacto, com muito conforto, de muito bom gosto. Eu desejo que vocês consigam fazer essa decoração, brilhem, me mandem fotos do que vocês fizerem aí, né? Me falem se eu consegui ajudar vocês, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, curtam, e eu espero vocês para a próxima live, ok? Um beijo!